A Abraz conta com o trabalho voluntário de pessoas envolvidas pela causa, que através de suas habilidades e amor se colocam à disposição para orientar e informar sobre os sintomas da doença de Alzheimer. E a melhor forma de lidar com as dificuldades encontradas no dia a dia, ocasionadas pela doença, com o intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida e da saúde tanto do paciente como do familiar e cuidador, está a Abraz. Dentre os profissionais que atuam com este paciente está também o fonoaudiólogo. Estivemos com a doutora Cláudia Souza e ela irá falar sobre o papel do fonoaudiólogo neste momento, além de dar dicas para o cuidador que facilitam no acompanhamento desse idoso. Acompanhe a matéria. Bom dia, Solange. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Cláudia Souza, sou fonoaudióloga e me especializei em gerontologia. Agora vamos abordar as alterações fonoaudiológicas encontradas nas doenças crônico-degenerativas. A doença de Alzheimer, ela começa de forma devagar, pequenas alterações, ainda não repercute muito na vida desse idoso, À medida que a doença vai evoluindo, é que começa a ter as alterações graves de comunicação, começa a repercutir nas atividades de vida diária desse idoso, começa a ter alteração de comportamento, ele começa a ficar angustiado porque a família não entende a fala dele e a família fica angustiada e o idoso também, esse idoso que tem a demência. À medida que a doença vai evoluindo, ele começa a ter alteração na deglutição por conta de alterações cognitivas, Esse idoso ele vai ter alteração de agnosia, de apraxia. O que é isso? É a dificuldade em reconhecer o alimento. Ele está aqui, está com a xícara, ele não vai saber que isso aqui é um café, ele não vai saber que isso aqui é um café, Então ele não vai tomar. Então, assim, essas alterações de apraxia e de agnosia vão repercutir muito na alimentação e esse idoso ele pode deixar de se alimentar por simplesmente não reconhecer o alimento, Então ele também pode ter alterações como comer rápido demais e aí levando a engasgos, tosses e pneumonias de repetição, No caso a gente orienta, vamos comer devagar, mais lentamente para não engasgar. Então assim é muito variável o quadro de paciente que tem a doença de Alzheimer. Eu tenho uma lista de orientações que eu dou para a família, para que a família e o cuidador oriente esse paciente para que ele leve uma comunicação mais efetiva e no caso, uma alimentação por o maior tempo possível, já que é uma doença progressiva. A maior demanda na minha prática clínica é a doença de Alzheimer, As doenças degenerativas em si, mas a doença de Alzheimer é meu maior foco. Então eu vou passar algumas dicas para vocês, tanto nos aspectos de comunicação, como nos aspectos de alimentação, certo? Então, no caso da comunicação, aquele idoso, ele tem a doença de Alzheimer, ele está começando a ter uma alteração de linguagem, então eu vou focar meu trabalho na narrativa. Exemplo, eu vou trabalhar, me conte uma história sobre um determinado assunto e vou direcionando, vou dirigindo, a gente vai acompanhando. Porque é o que ele perde no momento, que ele vai ter dificuldade em se expressar, de contar o que está sentindo. Ele diz muitas coisas concretas, Mas a questão do sentimento, a questão de se expressar e de contar histórias com a narrativa já começa a ter prejuízo. Então, nesse primeiro momento, eu vou trabalhar muito a linguagem. Só que, de repente, esse idoso já tem alteração de alimentação. Eu também já vou dando as orientações para a família. E ele não tem cuidador, porque ele está no início, ele só tem a família, ele anda, ele faz tudo, ele vai passear. Então, é uma terapia, um acompanhamento que a gente tem nesse idoso. À medida que a doença vai evoluindo, começa a ficar difícil a comunicação. Qual é a dica? Vamos supor, a família vai estimular no ambiente mesmo de casa. Botar um ambiente bem iluminado, longe de fatores distratores como televisão, conversas paralelas, cachorro latindo, tudo isso dificulta muito a atenção daquele paciente que tem a doença de Alzheimer, Então, assim, direcionar atividades,
Por exemplo, fotografias, pegar um álbum de fotografias e, quem é essa, quem é aquela? Além de estar trabalhando a memória, você está trabalhando coisa prazerosa, de acordo com a história de vida daquele idoso, né? Aí, à medida que a doença vai evoluindo, ele começa a ter muita dificuldade na fala. A fala começa a ficar entrecortada, né? Como eu mencionei. E a linguagem começa a ficar muito deteriorada. Então, a gente já vai orientar muito a família, muito ao cuidador, a melhor forma de se comunicar, para ele não ter essas angústias, né? Então, vamos dar um exemplo. Falar de forma simples, em vez de falar frases longas, eu tenho que ser direta com o paciente que está com doença de Alzheimer. Então, nós temos que focar. Papai, vamos almoçar? Pronto. Como é que você pode também continuar uma estimulação? Vamos almoçar? Vamos sentar à mesa, vamos pegar o prato. Então, você está sequencializando as ações, você está verbalizando o que você está fazendo. Porque aquele paciente que ele não ouvir, se ele não se comunicar, realmente se ele não tiver todo momento a fala, ouvindo aquilo ali, ele vai perder. É a lei do uso e desuso. Se eu não estou mais me comunicando, se eu não estou mais ouvindo aquelas palavras determinadas, eu vou me esquecer, né? Principalmente na doença de Alzheimer. Gente, isso é muito importante, a gente tentar manter a autonomia e a independência desse paciente. Ele tem a doença de Alzheimer? Tem, mas, por exemplo, aquele idoso todo dia ia à mercearia comprar o pãozinho dele. Aí o que é que ele vai fazer? A família, não, ele não pode mais ir, não. Vamos com a cuidadora vai lá com ele, ou a filha. Vamos lá, papai, o que o senhor quer pedir? Se ele não sabe, pai, o senhor quer pedir o pãozinho? Quero pedir o pão. Ele que vai chegar para o dono da mercearia e pedir o pãozinho. Então, assim, você está dando autonomia, está dando independência para esse paciente. Eu me arrepio assim, porque é tão bacana. É muito legal você orientar a família fica tão feliz. Por quê? Porque é muito difícil lidar com o paciente de Alzheimer. Eles têm muitas dificuldades de comportamento, de comunicação, de alimentação. A família fica frustrada com muitas coisas. E a gente vai estar orientando. Então, isso que eu estou passando para vocês não é uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Uma estratégia que a gente dá pode funcionar para uma pessoa, mas pode não funcionar para outra pessoa. Por exemplo, eles geralmente se esquecem que estão na casa deles, acham que não estão. Então, eles querem ir para a casa deles. Eu quero ir para minha casa, eu quero ir para minha casa. E fica todo o tempo pedindo. O que é que a gente deve orientar? Pega uma malinha vazia mesmo. Tá aqui, papai, a mala, vamos para casa. Aí dá uma voltinha no quarteirão e volta pro ponto. Só que tem gente que diz assim, você tá achando que eu sou bobo? Eu sei, cadê? Eu quero ir pra minha casa, eu voltei pro mesmo canto. E já tem gente que diz, agora eu tô na minha casa. Então, gente, assim, é muito variável, muito variável. Dica de alimentação, vamos lá. O paciente está comendo rápido demais, está se engasgando, ele tem aquela ansiedade, come rápido. Tentar tranquilizá-lo, tentar almoçar com ele, você comendo calmamente, vagarosamente, ele vai observar o modelo. Mas sempre acontece isso? Sempre ajuda essa dica? Não. Tem paciente que diz, saia pra lá, eu não quero que ninguém se meta aqui não, e come rápido mesmo. Então, gente, é difícil. É difícil lidar, mas a gente tem que lidar com humor. Lá na Associação de Alzheimer, a gente sempre diz assim, tudo que a gente faz tem que ser com amor e com humor. Me bandoneó tu tango gris, tal vez a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste nesta noche, noche negra y sin estrellas. Gente, obrigada. Eu gostaria assim, de me disponibilizar para o telespectador, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiser perguntar para a Solange, né? Eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Vocês estão gostando do programa? Eu particularmente estou amando. Eu não tinha conhecimento da doença de Alzheimer e também da importância da ABRAS. E através do programa Novo Tempo, nós temos a oportunidade de aprender assuntos novos e que tem nos ajudado tanto.
E hoje, a nós familiares e cuidadores. Obrigada, doutora Cláudia e a doutora Luciane, pela oportunidade de desfrutar dessas informações tão importantes. E se você quiser rever esta matéria, não só essa, como outras, programas que já passaram aqui, é só você entrar no YouTube e escrever a palavra-chave TV Metrópole Novo Tempo, que você vai encontrar várias matérias realizadas aqui no programa.